Então hoje a gente vai parar um pouquinho, né? Porque a gente deixou muita lacuna na semana passada, foi o nosso primeiro dia, então ficam muitas interrogações. A gente tentei meio que organizar essa sequência para a gente não se perder no decorrer do caminho, tá bom? Você pode me ajudar, meu filho? Deixa eu só me ajudar aí. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas das grandes autoridades quando se fala de tradução chamada original, né? Na verdade, de original, de novo. Hoje nós não temos mais nada, nós só temos cópias das cópias das cópias. E quando eu fui traduzir o Evangelho de Marcos do grego para o português, eu me dedico nessa tradução aqui, é o Códice Vaticanus, ou Codex Vaticanus. Ele é muito importante, tem uma autoridade muito grande nesse quesito da exegese bíblica, quando se vai traduzir um determinado texto, no caso é grego, né? E para o português. Vai passar. Aí temos outro códex, ou códice, chamado Codex Sinaíticus. Essa é uma parte da oração do Pai Nosso, que eu vou mostrar a vocês hoje no grego. Aí no começo diz Pater Ragio Aspereto Toronomassui, Pai Nosso que está no céu. Então esse códex sinaítico também é muito importante. Veja que as letras dele, até para quem não tem uma determinada intimidade com o grego, percebe que até as letras gregas são um pouco diferentes, são maiores, né? São meio que garrafais, todas são maiúsculas. Uma particularidade do grego é que tem tanto maiúsculo como minúsculo. No caso do hebraico, isso não acontece. Aí temos o Códex Alexandrinos, um pouco mais diferente, né? Tem a primeira epístola de João, capítulo 5, somente os versículos 7 e 8, dessa tradução da primeira epístola, da primeira carta de João. Tá bom? Quando se fala de tradução do hebraico, a gente, pelo menos eu gosto muito dessa tradução, é uma das principais, uma das mais coerentes, digamos assim, para o nosso estudo. Essa Bíblia, ela foi traduzida em Stuttgart, na Alemanha, né? E ela é baseada no Códice de Leningrado, ou seja, ela já foi feita, traduzida, baseada no Códice também hebraico, né? Para chegarmos a esse que nós estamos aqui. Por quê? Nós temos nessa tradução tanto consoantes quanto vogais, porque até o 10º século depois de Cristo, nós não tínhamos uma tradução hebraica que tivesse vogal. Agora você imagina traduzir a palavra, sei lá, psicopedagogia sem as vogais, né? Você está entender uma palavra grande, né? Constitucionalissimamente sem vogais. Então, são um exemplo assim bem grotesco para entender que como é difícil para os exegetas, para os tradutores, fazer uma tradução de uma coisa que de repente era um substantivo, mas ele achava que era um adjetivo, ou um substantivo adjetivado. Então ficava um pouco difícil essa tradução. Então os massoretas, né, os escritores, os estudiosos de Massora, do deserto, resolveram pôr vogais dentro do alfabeto hebraico, que até então não tinha, o hebraico antigo não tinha. Eles colocaram, e a partir de então foi que a gente começou a entender de forma mais precisa as principais passagens da Tanakh, que é a Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Então essa aqui é a Bíblia hebraica Stuttgartense, eu apontei. Então aqui você vê de trás para frente, aqui eu tenho o Torá, tenho o Neviim e tenho o Ketuvim, que são a lei, os escritos dos profetas. Então nós temos aqui, eu fiz questão de trazer esses dois textos para vocês, porque só nesses textos já dá para a gente dar uma aula de mais ou menos 1 hora. O primeiro é o primeiro livro da Bíblia, no caso se fosse o Pentateuco, nós chamaríamos de Gênesis, vocês estão vendo aí, no grego chama-se Gênesis, porque no grego o gama, que seria como se fosse nosso G, ele nunca é como G, é sempre G. Então é Gênesis. E em cima
tem o Bereshit, não tem uma vogal, só tem consoante. Então, para entender que era início, é complicado. Hoje a gente já estudou um pouquinho e sabe que é Bereshit. E esse nome que está nos retângulos vermelhos, avermelhados, é um dos primeiros nomes pelos quais a divindade maior foi conhecida na história, por exemplo, do judaísmo. A gente sabe pela história que não foi exatamente, apesar que a maioria dos judeus não vão aceitar, mas o primeiro tipo, a primeira oportunidade de se traduzir, de fazer uma religião monoteísta da história, foi feita a partir do Egito. O faraó Menópolis IV teve essa ideia, acredito eu, vinda da espiritualidade maior. Depois foi que veio o judaísmo. Mas esse aqui, essa palavra chama-se Elohim. Elohim também é plural. No hebraico tem essa característica de que, quando se é pluralizado, termina com esse rim, digamos assim, né? Elohim, como se fosse o nosso lema no final. E depois desses primeiros, lá diz Bereshit bara Elohim et vaharetz. Do princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse Elohim, que não era o que nós chamamos hoje, os judeus chamam de Hashem, porque o nome de Deus tem 4 consoantes. Yod, Ve, Re, Vav, Re. O Yod, apesar de que para a gente seria como se fosse um I, ele não é, no hebraico, uma vogal, ele é uma consoante. Por exemplo, Joaquim, Joaquim, Jesus, Yeshua, José, Yosef, tem como se fosse um I, mas não é a vogal, é uma consoante. Então, o nome de Deus, como eu falei, tem 4 consoantes, Yod, Re, Vav, Re, que dentro da gramática literária religiosa hebraica não se pode pronunciar esse nome. O nome de Deus, que são essas 4 consoantes, que nós chamamos de tetragrama divino, ele não pode ser pronunciado. Então, depois que os maçoretes puseram as vogais no alfabeto hebraico, foi que o nome de Deus passou a ter diversos nomes, inclusive Jeová, que é uma das grandes inverdades pelas quais os tradutores e escritores bíblicos fizeram com o nome de Deus. Se você perguntar para um judeu quem é Jeová, ele não sabe quem é. E Jeová também não sabe quem é. Então os judeus, eles usam o que nós chamamos na gramática grega de ketibike. O que seria isso? Quando você tem uma palavra hebraica, mas que você não quer pronunciar em detrimento de uma outra, é o que acontece na gramática hebraica. Quando você passa pelo nome de Deus, o tetragrama, você diz Adonai, Adon, Adoni, ou Hashem, como eles falam. E aqui não, é o Elohim. Como eu falei para vocês, essa palavra é um substantivo pluralizado. Há pouco tempo, uma moça veio aqui e perguntou, trouxe uma Bíblia na tradução Novo Mundo, das Sagradas Escrituras, né? Onde ela perguntou, quando diz assim no capítulo 1, versículo 26 do Gênesis, façamos o homem a nossa imagem. Vem desse plural, Elohim. É como se fossem vários deuses. Aqui no hebraico diz, Bereshit bara Elohim. Eu poderia dizer assim, que essa tradução seria ao pé da letra. Façamos o homem segundo a nossa imagem. Aí seriam os deuses, ou os espíritos superiores, né? Jesus estava presente também como nosso governante mundial. Então, seria sim. Agora, para a igreja, dentro da teologia católica, dentro da teologia evangélica, existem as 3 pessoas da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, essa é uma coisa que vem se arrastando desde os primeiros séculos, precisamente no 3º século, quando Teodósio e outros mais entenderam que se tratava de 3 deuses, ou um Deus convertido em 3 dentro de uma mesma natureza, como o próprio catecismo romano diz, né? Que é o mesmo Deus, Jesus, o Espírito Santo e o Criador, é o mesmo Deus na sua essência, na sua onipotência, na sua onipresença e na sua onisciência, segundo o catecismo da igreja. Do outro lado, nós temos o primeiro capítulo
Aliás, o capítulo 23, né? O capítulo 23 do livro dos Salmos, que na hebraico nós chamamos de Terrilim. O livro dos Salmos, ele é um livro de cânticos. Salmos são cânticos. E no começo aí, você lê lá, Mishmor le Davi, ou seja, segundo escreveu Davi, né? O rei Davi, o sábio Davi. Aí você vai ver aí, uma das grandes dificuldades que nós temos, que eu tive, por exemplo, durante muitos anos. Qual foi? Ler e conhecer o Salmo 23 de forma equivocada. Quando a gente lê o Salmo 23, nós já sabemos de cor, porque a gente foi educado dessa maneira. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já no hebraico diz assim, Adonai roi lo errasa. O Senhor meu pastor nunca me faltará. O lo, que é um advérbio de negação, que seria para o nosso não, o nosso nunca, ele está se falando, está se concordando com o sujeito. O Senhor meu pastor nunca me faltará. Então quem nunca vai nos faltar é o Hashem, é Deus, não as coisas, como diz no português. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Esse nada não existe. Então é Adonai, estou chamando Hashem, né? Deus. Adonai Roi, que é pastor. Lo errasa, nunca me faltará. Então, por aí você já entende os equívocos literários e doutrinários que a gente aprendeu durante muito tempo. Então é importante que a gente aguçar a nossa curiosidade para o aprendizado também das Sagradas Escrituras, porque vai desanuviar de nós muitas das nossas ignorâncias. O que é ignorância? A falta do próprio conhecimento. Aí lá em cima você vê o nome em hebraico Terrilim, segundo o livro dos Salmos. Esse livro, Sefer Terrilim, que é o livro dos Salmos, ele é muito usado dentro da religião judaica para que o aluno, o aprendiz, né, possa aprender os cânticos de Sião, conforme está escrito no capítulo 137 do livro dos Salmos. Cante os cânticos de Sião. E os Salmos, os Terrilim, são exatamente esses exemplos categóricos de cânticos. Aí você vê lá um rabi explicando a Torá para um garoto, né? E lá nós vemos em inglês o livro dos Salmos, em hebraico de novo, Sefer Terrilim. E dada a importância de se entender, porque o livro dos Salmos ele vai ter muito mais de 50 autores. São muitas pessoas, Rei Davi, Salomão, muitos dos cantores do tempo de Salomão foram compositores, né? Asaf, Moisés tem também Salmos, o nome dele está no livro dos Salmos também. E aí vai uma grande dificuldade. Bíblia católica, Bíblia evangélica, tem até uma briga, na verdade, para saber qual é a verdadeira, se tem uma que é verdadeira, se tem uma que é falsa. A que tem menos é menos verdadeira livro do que a que tem mais livro, né? Que é verdadeira mais do que a outra. Mas a questão não é essa. A questão não é que tem que ter mais livros ou que tem menos livros, que é verdadeiro ou falso. A questão está na essência, na singularidade da sua tradução. A primeira tradução que chegou ao Brasil em língua portuguesa foi do padre João Ferreira de Almeida. Inclusive é um equívoco dos evangélicos achar que João Ferreira de Almeida era pastor evangélico. Ele não era, ele era padre também. Ele era chamado na época de reverendo. Então nós temos as principais: padre João Ferreira de Almeida, Antônio Pereira de Figueiredo e padre Marcos Soares. As pessoas não dão nem valor a essas traduções. Eu sempre compro o livro dos secos, né? E cheguei no seco aqui em Fortaleza, muito conhecido, que é o seco do Geraldo. Tinha lá um Novo Testamento. Só tinha aliás, os evangelhos, né? Um livro só tinha os 4 evangelhos. Quando eu abri, tinha assim, tradução de Amado Soares, 1956. Opa, isso aqui é. Aí eu fui cascaviando. Eu encontrei o Antigo Testamento dele também. Encontrei o Pentateuco, fui juntando 4 volumes para formar uma
correção. Aí eu cheguei para o rapaz de lá e disse: quanto é que você dá aqui nesses 4 livros, tudo jogados lá, tudo com as capas rasgadas? Eu dei muito, eu me desprezei para ver se baixava o preço, né? Aí disse: não, isso aí você pode me dar R$40. Aí eu disse: mas está pedindo R$40 em cada um. Eu disse: não, mas está muito caro. Você vai... Não, é R$40 em tudo. Eu disse: como é? É agora. Aí fui aqui na coordenadora do PIC, que fica no centro, mandei o rapaz colocar uma, não trouxe o livro. Cabe em todos os 4, tem uma relíquia lá em casa. Não conheço outra pessoa que tenha. É lá que a gente vê, como eu falei, a primeira tradução para o português chegar no Brasil foi em 1681, do padre João Ferreira de Almeida. Em 1681. Que lá nos primeiros capítulos do livro do Evangelho de Mateus, está escrito que Maria estava prenha do Espírito Santo. Prenha, em letras garrafais. Maria estava prenha do Espírito Santo. O português é buscado, antigo, mas é assim que está lá. E são outras muitas curiosidades sobre o idioma português da época, do século XVII, né? Foge muito ao nosso português de hoje. Então, vamos continuar. Bíblia Católica, Bíblia Evangélica. Não vou ficar no meio, você ler direitinho. Então, Bíblia Católica versus Bíblia Protestante. Bíblia Evangélica. A Bíblia Católica, como nós vimos na aula passada, tem 73 livros. Aí eles vão dizer, isso é o 14 dizendo, que Lutero tirou 7. Que na verdade não foi Lutero. É óbvio que quando ele estava traduzindo para o alemão, coisa que se você pegar a tradução alemã, você vai ver muitos erros de tradução que Lutero cometeu. O padre Martin Luther, que casou com uma freira, uma ex-freira, Catarina von Bora, e teve, eu acho que 5 filhos, se não falar a memória. Aí tirou o livro de Tobias, né? Isso é que eu consigo. Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, porque na Bíblia evangélica não tem eclesiástico, vai ter Eclesiastes. Baruque, primeiro e segundo Macabeus. Tem algumas adições no livro de Esther e no livro de Daniel. O profeta Daniel está no final, porque são 12 capítulos apenas, né? Na Bíblia evangélica, digamos assim. Na católica são 14. Tem a história de Bel e o dragão, Susana e aqueles mais. Depois vocês vão tirar essa luta aí. Aí tem a Bíblia protestante, ficou 66. No século XVI, Martinho Lutero, para contestar a igreja, que já diz a igreja protestante em relação à igreja católica, para facilitar a defesa das suas teses, no caso 95 teses, ele afixou no castelo de Wittenberg em 1517 para impressionar o papado, dizer que ele queria que a igreja se retratasse, principalmente por conta da venda de indulgências. Se você pegar as 95 teses de Lutero, grande parte delas fala exatamente da mesma coisa. A questão do dinheiro que as pessoas pagavam para o intuito de que a alma de uma pessoa que morreu da família fosse para o céu. Um dos maiores propagadores disso foi John Tetzel, um dos grandes propagadores da venda de indulgências no século XVI. Ele dizia que na hora que você jogasse uma moeda de ouro na salva que estava na igreja, uma alma da pessoa que estava no inferno, no purgatório, pulava automaticamente para o céu. Não tinha esse negócio de intercâmbio, não, era direto. Ora, quem que não queria? Diante do século de impureza total, de depravação total, mentira, inclusive dentro do meio eclesiástico, quem que não queria ver uma pessoa da sua família para o céu por conta de uma moeda de ouro? Então, João Tetzel foi um desses grandes propagadores. E adota o cânon da Palestina, até porque existem outros cânones, né? Não só, digamos, de Israel, que na Palestina inteira. Inclusive, nós estudamos o hebraico judaico e o hebraico samaritano, que tem algumas divergências, nesse caso, dessas interpretações, principalmente do Antigo Testamento. E deixou de lado os livros conhecidos, e com os fragmentos Esdras e Daniel, livro de Esdras e do profeta Daniel. Aí foi o que eu falei na semana passada, né? Se você pegar o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, você vai ler: se alguém tirar alguma palavra desse livro, Deus tirará a sua parte da vida e da cidade santa descrita neste livro. Eu não coloquei a parte da maldição, que eu achei muito coerente. E
todas as pragas referidas nesse livro cairão sobre essa pessoa que retirar alguma coisa da Bíblia ou pôr. Aí foi o que eu falei, né? Então, meu amigo, então, muita gente, se existisse realmente esse inquérito, estaria já lá. Porque o que foi mudada na Bíblia não é brincadeira, é muita coisa. Se você se debruçar na Bíblia para estudar, você vai começar a entender como que a coisa realmente aconteceu. Aqui nós temos a linha do tempo, tem uma coisa para a gente falar, né, dos manuscritos. Olha só, 24 mil cópias de manuscrito do Novo Testamento. Até o ano 1000. 24 mil cópias. Dessas cópias, mais de 80% foi adulterado. Aí você diz, então, o que eu tenho aqui no idioma português, o que era? Do século XVII, século XVIII, aqui no Brasil, para cá, se você for imaginar o número de traduções que foram feitas aqui mesmo no Brasil, não é brincadeira não. Você chega numa casa da Bíblia, dessa aqui da galeria Pedro Jorge, você vê lá inúmeras, Bíblia de empresário, Bíblia da mulher que ora, Bíblia da vovó, Bíblia do que, meu Deus? Você vê de tudo que você possa imaginar de Bíblia, de Bíblia do jovem, Bíblia da criança, do adolescente. Mas por quê? Eles pegam ou esse ano, por exemplo, eles descobrem, eles acham que determinado verbo lá está errado, ele se equivocou, então ele vai trocar por outro, aí ele vai e faz outra Bíblia. Nova tradução por conta de um versículo que eles acharam que equivocaram-se e fizeram uma outra. Aí vão fazer a Bíblia do obreiro, Bíblia do missionário, Bíblia do consagrado. Então, aí se você for comprar todas essas Bíblias aqui, não existe. Eu só quero uma, que é de João Ferreira de Almeida, que só quero essa. Essa aqui é antiga, que eu também tenho, né? Muito boa essa aqui no caso, por conta do que tem lá atrás, de referências gregas e hebraicas. Eu gosto muito dela, apesar de ter algumas coisas que não concordo muito, mas é muito boa. E aí nós temos aqui, os originais estavam lá, digamos assim, no primeiro século, né? No ano 100, mais ou menos. Aí nós tivemos lá os originais, e vocês lembram que a igreja passou por muitas perseguições. Os discípulos foram expulsos para diversos países, enquanto na grande maioria morreu mesmo, lá na Palestina, né? Na Galileia, os morreram no Egito, os morreram na Grécia, como aconteceu com o evangelista Lucas, né, que foi discípulo do apóstolo Paulo. E Mateus foi morto, enforcado na oliveira na Grécia. Bartolomeu foi o que morreu eu acho, com a morte mais dolorida, porque segundo a tradição eclesiástica, arrancaram a pele de Bartolomeu como quem está arrancando a pele de um cordeiro, bem devagarzinho. E Bartolomeu aos gritos e arrancando a pele dele. Filipe foi morto a flechadas, né? O evangelista João, segundo a tradição eclesiástica, a tradição da igreja, ele foi colocado dentro de uma caldeira de óleo fervente, segundo alguns desses escritores, e saiu de lá sem sentir nada, absolutamente nada. Jogaram ele para a ilha de Patmos como prisioneiro das perseguições. Aí lá ele escreveu o Apocalipse, voltou a escrever os Evangelhos, não morreu já ancião na cidade de Éfeso, onde também teria se encarnado a pessoa bendita de Maria. E eu lembro de uma passagem muito interessante da história da igreja, um livro que eu gosto muito de história da igreja, que diz que quando João ia se dirigindo à igreja, né, a congregação, a eclésia de Éfeso, já velhinho, levado um pouco pelos irmãos numa rede, tipo uma esteira que para nós gostamos de uma rede, ele falava: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Os irmãos já com o saco cheio, esse irmão não fala outra coisa, fala outra coisa, só fala de amar. Aí ancião, João, né, Johan, fala de outra coisa que você ouviu de Jesus. Você era o discípulo amado dele, mais novo dentre eles. Aí ele fala: mas como é que vocês querem que eu fale de outra coisa, se só foi isso que ele me ensinou? Então pronto, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Aí morreu de velhinho na cidade de Éfeso. Então, no primeiro século vai ter Constantino, que por conta de não querer perder o seu reino, acabou assumindo que Roma teria uma religião oficial que seria o cristianismo, né? Batizou-se
e prometeu a cada pessoa que se convertesse ao cristianismo uma bata batismal, mais algumas moedas de ouro. Né? Ele estava querendo agradar membros para a nova religião que estava assumindo ali. Só que o cristianismo mesmo já estava se desvirtuando. Depois do terceiro século, na Reza 25, no Concílio de Nicéia, a igreja já estava tomando outras proporcionalidades que não aquela anunciada por Jesus. Imagina hoje, século XXI. Depois, no ano 500, aí vemos as cópias, né? Tivemos muitos eruditos, muitos escritores e tradutores da Bíblia nessa época. Aí, na Idade Moderna, a Bíblia moderna foi a partir de 1500, com a reforma. Quando a gente fala em reforma, a gente geralmente é propenso a entender isso, lembrar só de Lutero, mas não, na época de Lutero mesmo já tinha muitos outros trabalhando com algumas questões que envolviam reforma da igreja, né, digamos assim, porque eles viam que o que a igreja estava fazendo era de uma violência, de um absurdo tão enorme, que não tinha como as pessoas ficarem caladas. Então quem não ficava calado era jogado na fogueira. Quando era muito conhecido, aí reservava um camarada para ficar preso, né, como castigo, e a família toda também, para que aquilo não se propagasse. Eu lembro muito bem do Concílio de Toulouse, em 1229, quando a igreja proibiu aos leigos a leitura da Bíblia. Mas não foi porque... Era o mesmo cara. Mas não é porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar, não. É porque não queria que as pessoas lessem para entender de determinadas coisas. Porque o que foi que Jesus falou em João capítulo 8, versículo 22? Conhecereis a verdade. Cognostos ter alefeia. Aí ele continua. Alefeia, aí diz, a verdade vos libertará. Ou seja, quando você tem um determinado conhecimento, você passa a se tornar livre de muitas ignorâncias que foram nos passadas. Então, conhecendo a verdade, nós nos tornamos livres. Livre para pensar, livre para dizer o que está certo e o que está errado, livre para concordar ou discordar. Quando eu não entendo, eu vou discordar de quê? Não tem como eu discordar, porque eu simplesmente aceitar aquilo que me é dito. Não é assim? As Bíblias modernas são traduzidas a partir dos manuscritos existentes mais antigos, muito datados do ano 100 através do ano Domini. Né? Esses manuscritos, essas fontes são bem anteriores a Constantino ou outras forças políticas religiosas da época. Tá? Então, a igreja assumiu um papel importante da igreja, na minha opinião, foi que durante essas perseguições, durante esses concílios, ela meio que abrigou os grandes filósofos para que não morressem, né? Porque se não fosse isso, hoje nós teríamos uma filosofia muito pobre, muito paupérrima dentro da nossa identidade moderna. Teria muitos assuntos concernentes à alma humana, à nossa psique, que nós não teríamos condições de entender se a igreja não tivesse feito isso. Aí, por esse lado, eu aplaudo a igreja por conta disso. Mas claro que a intenção dela, na verdade, não era essa. Era uma outra. Era absorver o domínio do conhecimento para si. E o restante ficava meio que na ignorância. Então, quais são as principais traduções da Bíblia? Bíblia hebraica, cânon palestinense. O hebraico samaritano, ele é muito bonito. Qualquer dia eu trago alguma coisa sobre ele para vocês. O palestinense, o hebraico judaico. Então, o hebraico foi meio que se bipartindo, né? Foi se partindo dentro desse leque, em vários leques de interpretações, digamos assim, mas com características um pouco diferentes na escrita, como acontece com o hebraico e com o aramaico. Eu comparo o hebraico e o aramaico como o português e o espanhol. Se você lê o hebraico, você lê o aramaico facilmente. Mas só que algumas, claro, tem as suas particularidades na gramática em si, como acontece com o português e com o espanhol. Aí tem a Septuaginta, que está lá escrito na voz romana, 70, né? Versão da Bíblia hebraica para o grego. Essa versão adicionou os livros apócrifos não aceitos pelo protestantismo, aqueles a quem a gente acabou de falar, e pelo judaísmo
o cano alexandrino, também expliquei para você lá o códice alexandrino, em grego, do século III, antes de Cristo, a grega hebraica. A Vulgata, que eu também trouxe para vocês na semana passada, a Vulgata latina de Jerônimo, tradução do Antigo Testamento hebraico e do Novo Testamento grego para o latim, versão feita por São Jerônimo, ou Hierônimo Sinfrônios, né? A pedido do Papa Damaso I, entre o século IV e V, na verdade foi no ano 404. Jerônimo não incluiu os livros apócrifos. Se você pegar a Vulgata, você vai ver que há um pouco de diferença apenas na cronologia nas quais os livros estão postos lá. Lutero, a Bíblia luterana, tradução alemã da Bíblia, feita por Martinho Lutero, impressa em 1534, na versão popular. Graças à invenção da imprensa por Gutenberg, né, em Mainz, na Alemanha, em 1492, nós tivemos essa oportunidade de ter essas traduções hoje em mãos. Já pensou dar com um livro que, se fosse escrito mesmo sem ser aqui, nós teríamos uma mala para carregar um livro só da Bíblia. Ou levar uma mala aqui nas costas para dar um livro para ler não sei aonde. Então a imprensa foi importante. Inclusive aqui, antes de falar sobre Almeida, eu colocaria também a versão King James, a versão do Rei Tiago, que foi ela uma grande, um grande alicerce, digamos assim, uma grande pedra fundamental para a história da Inglaterra, dos Estados Unidos, porque foi a primeira fonte literária da história deles. Foi a versão King James. Tá? Eu tenho uma em casa também. Infelizmente eu não gosto muito de inglês, acho que é porque eu gosto mais dos idiomas orientais. Eu não me acostumo com a gramática inglesa. Né? Eu estudo, leio uma coisa, traduzo, mas não gosto. É de mim mesmo, isso aí, sabe? Tem alunos que adoram o inglês, né? Acho uma coisa excepcional. É a minha opinião. Não vale muita coisa, não. Mas aí eu colocaria aqui a Bíblia King James. Aí temos a versão Almeida, tradução completa para o português, feita por João Ferreira de Almeida e publicada em 3 volumes, em 1753. A Bíblia completa é um único livro, volume, só foi lançada em 1819 e chegou no Brasil em 1618. Certo? É muito boa. A tradução Almeida. Só que é o seguinte: quando João Ferreira de Almeida foi fazer a primeira tradução, ele não terminou. Ele terminou o Novo Testamento inteiro, começou o livro de Gênesis, foi até o profeta Ezequiel. Quando chega o profeta Ezequiel, ele desencarna. Aí os amigos dele continuam. Aí por isso que tem João Ferreira de Almeida, aí tem revista e corrigida. Aí no século XX fizeram uma revisão, encontraram mais de 2.200 erros de tradução só no Novo Testamento. Aí fizeram João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Logo depois encontraram mais erros, fizeram João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos em grego e hebraico. Eu tenho primeiro em casa. E aí vai, tem outras muitas, né? Muitas mais. O que eu gosto dessa tradução aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, é porque ela só teve 2 edições. E foi um ajuntado de pastores e padres que fizeram essa tradução aqui, da Bíblia de Jerusalém. Mas a restante é cheio de idiosincrasias, não sei se a palavra seria essa. Vai passar. Então, a gente vai, antes de começar a respeito da história e da geografia, eu pediria se alguém tem uma interrogação dentro daquilo que a gente viu agora. Tiver alguma dúvida, ou fez alguma pergunta? Professor, assim, mas o idioma de Jesus era aramaico. Sim. Isso, né? Sim. É porque é o seguinte, onde ele morava, na região da época lá, eles estavam começando a falar o hebraico do antigo para como se fosse hoje para o nosso moderno, né? O hebraico moderno. Então, o aramaico era uma das raízes do idioma hebraico. Então, o hebraico samaritano, o hebraico judaico, o aramaico, o copta e outros mais idiomas muito parecidos. Porque as famílias iam saindo para determinado lugar do planeta, então
De repente havia uma estrutura do idioma que era mudada. E aconteceu isso com o aramaico. Mas ele falava o aramaico, conhecia o hebraico, né? E posteriormente, o próprio povo de Israel, por conta do domínio romano, sabia muito bem também o latim. Hoje o latim só se fala no Vaticano. Diz que é uma língua morta, mas não é. O latim é falado diuturnamente no Vaticano. O Estado do Vaticano, inclusive, que é o menor país do mundo, né? É o único país que não tem defesa militar. Mas se fala muito o latim lá em Roma. Mas era o arameu, chamado arameu. Pronto, vamos começar outra. História e geografia. Então, história e geografia bíblica. É importante a gente saber onde a gente está pisando. História e geografia é isso, né? O termo história, alguém saberia me dizer o que significa a palavra história? É importante saber isso. A palavra história também é de origem grega. História. É um homem que significa literalmente um homem andando e olhando para trás. Significa o que é isso? Que eu estou andando, continuando a minha labuta, né? Continuando a minha jornada, mas eu não posso esquecer daquilo que passou. Então isso literalmente chama-se de história. Olhando para frente, mas também pensando no passado. Exato, foi o que a gente fez, né? No passado. Então a história é isso. Aí as pessoas podem dar diversas interpretações, né? Documentos deixados pelo homem, a história do homem na antiguidade para cá, aquele negócio todo. Então aqui, o Jardim do Éden. Para o Jardim do Éden, eu fiz uma live outro dia, foi mais de 1h30, que a gente não terminou de falar sobre o Éden. É muita coisa, né? Porque é a primeira localização geográfica, digamos assim, da história da humanidade contada na Bíblia, é o Jardim do Éden. Foi lá que, segundo a Bíblia, Deus teve o primeiro encontro com o homem, face a face, que no hebraico diz panim al panim. Quando a Bíblia diz que Adão viu a Deus face a face, ou Moisés, como está lá no livro de Êxodo, no livro de Shemot, não quer dizer que ele viu a Deus no olho, não existe isso. Panim al panim significa frente a frente. Eu posso muito bem estar de frente a frente com o João, ele está do outro lado da parede, eu estou de frente dele, mas não estou vendo ele. Então o termo hebraico seria mais ou menos isso. Estavam próximos, estavam se olhando, entreolhando, mas não estavam olho no olho. Porque a energia, digamos assim, a espiritualidade do Criador do universo não tem como a gente definir. Eu lembro uma vez dentro do The New York Times, um repórter perguntou para um surdo de Paris: quem é Deus para você? Ele disse: Deus é o ontem, sem hoje ou amanhã. Ou seja, não existe, não existe tempo, ele é atemporal, não tem espaço para ele, não tem limite, não tem linha tênue da história que comporte. Ele é porque ele é, como diz o hebraico. Eu sou aquilo que eu sou. Somente isso. Não tem o que falar. Ele é porque é, não. Só que eu queria ler para vocês aqui, que eu encontrei aqui na Bíblia hebraica, que eu achei interessante. O Jardim do Éden é chamado em hebraico Gan Eden. Gan Eden, que é exatamente lá, onde a setinha está apontando. Né? Se eu colocar o óculos, eu não enxergo nada. Tem que ser uma peça. Então, onde a setinha está apontando? Entre a Babilônia, que hoje seria o nosso Iraque, né? Babilônia, Ur dos Caldeus, onde Abraão andou bastante. Tem o deserto da Arábia. Então, ali mais ou menos seria o Jardim do Éden. Mas de forma categórica, bíblica, digamos assim, você vê essa passagem tanto no livro de Gênesis, capítulo 2, e só vai aparecer mesmo no profeta Ezequiel, capítulo 31. É considerado um local mitológico pelos acadianos, por exemplo, chamando-se de Etino, que significa planície ou estepe. A Bíblia que eu consultei no inglês, do Himes, diz que é o chamado de paraíso de prazer. Esse prazer, no hebraico chamado Zaken, esse prazer seria um local onde eles tiveram
as suas primeiras experiências enquanto seres humanos, Adão e Eva, né, digamos assim, o Ish e a Isha, que seria o homem e a mulher, e eles viviam galardosamente, fazendo o que eles queriam, comendo o que queriam. Então, por isso é chamado de planície ou estepe dos prazeres, o paraíso dos prazeres. Essa mesma palavra vai aparecer no capítulo 18 do livro de Gênesis, versículo 12, quando o anjo chega para Sara e diz que ela vai ter um filho, a mulher de Abraão, na sua velhice. Aí ela diz em hebraico: Ednar varadonizaken, como eu daria ter prazer na minha velhice? Como é que eu vou ter prazer na minha velhice? Eu tenho 90 anos, né? Não existe isso. E ela realmente teve a oportunidade de parir, digamos assim, a Isaac. E o Éden está entre um rio de 4 braços, conforme está escrito no livro de Gênesis. O rio Pison, que fica na região de Avilá, com muito ouro. O Bdélio, que é o Ônix, ou Guion, a terra de Cush. Nessa terra de Cush, hoje seria o nosso reino africano. Foi lá que, segundo a história da humanidade, surgiu a raça negra, mas ninguém sabe como, né? Nossos ancestrais, nossos amados irmãos, eu me considero negro, por isso que eu sou bonito. Tem o Tigre, a oriente da Síria, o rio Eufrates, chamado de Alfurá, em árabe, ou Catalarabi. Para Flávio José, o Ganges é o Pison e o Nilo é o Guion, mas aqui é outra coisa. E no Islã, esse paraíso chama-se Ianá, ou Firdaus. Só que dentro da religião muçulmana, o Firdaus é o paraíso dos paraísos. Existia o Ianá, que seria esse paraíso adâmico, e existia também esse Firdaus, que é como se fosse o céu dos céus, onde os mártires de Alá vão viver eternamente com os seus prazeres. Aí de novo aparece a palavra prazer. Lembrando que a palavra grega para paraíso seria paradeisos, vergel. Os antigos colocavam, inclusive nos campos elíseos, o paraíso como uma parte integrante dos infernos. Seria aquela passagem que o rico e o Lázaro, o Lázaro morre, vai para o céu, e o rico vai para o inferno, né? Aí de lá do inferno, o rico diz: Senhor, peça para Lázaro colocar pelo menos a ponta do dedo na água e colocar aqui na minha língua, que o negócio pega queimando, não é brincadeira não, né? Aí isso aí seria uma parte do inferno. A gente estava no mesmo local, se é separado, né? Então havia uma separação, e dentro dessa separação eles chamavam de paradeisos, os campos elíseos. E no Alcorão, se você tiver a oportunidade de ler, a surata da vaca e a surata 36 vai falar sobre essa questão do Jardim do Éden. Eu achei interessante, queria passar isso para vocês, sobre essa historicidade do Jardim do Éden dentro do judaísmo e dentro um pouquinho do árabe, né? Muçulmano. A Mesopotâmia. Bom, a história propriamente dita do Gênesis, depois da do Garden, do Jardim do Éden, foi exatamente aí, na Mesopotâmia, né? Meso significa entre, potamos, rio, então é entre rios. Quais são os 2 rios que ficam a Mesopotâmia? Principalmente os rios Tigre e o rio Eufrates. Então você percebe aí que a história bíblica começa exatamente nessa parte da Mesopotâmia, a questão da criação do homem, né? A questão da criação do homem, o rio Eufrates de um lado, o rio Tigre do outro, mais acima, os assírios, que fazem muito parte integrante, por exemplo, do livro dos reis, sobre os assírios, lutavam muito contra o povo de Israel. Todo esse povo, os babilônicos, né, com Nabucodonosor e etc. A Síria também, os povos, o Sidom, Tiro, todos eles tinham diversos deuses e lutavam pra caramba
para acabar com a nação de Israel. Israel sempre dizendo que o Senhor estava com eles, aquele negócio todo. Então temos aqui em Canaã, onde Deus havia prometido a Abraão dar uma terra que manasse leite e mel, né? Temos o Mar Morto, a gente vai relembrar, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, e segundo os arqueólogos, segundo a Bíblia, né, a mulher de Ló foi saindo da cidade e transformou-se numa estátua de sal, mas os arqueólogos vão dizer que é porque a cidade era rodeada por grandes vulcões, e os vulcões explodiram e acabou com essa cidade. Não é só Sodoma e Gomorra, tinha Zeboim, tinha Bila, tinha diversos tipos de outras cidades que faziam parte daquela questão, que eles achavam que as cidades só foram destruídas porque eram pecadores, né? E Deus mandou os anjos lá, e os homens queriam coabitar com os anjos, aquele negócio todo, e dentro da sua ira Deus acabou com as cidades. Fosse parar aqui para falar um pouco sobre cada dessa cidade, a gente ia passar aquela tarde todinha a ler com Bíblios, né, que era um local onde eles faziam muito a questão dos papiros, porque os primeiros livros foram escritos em papiro, eles amassavam as folhinhas, né, e depois escreviam em cima. Os primeiros papiros eram assim. A cidade de Arã, Nínive, etc. Aí tem Jerusalém, Hebron, Becel, aqui já faz parte do Novo Testamento. Temos a Líbia, o Egito. Lembrando que Moisés, o Moshe, aprendeu muita coisa do que ele sabia para escrever a constituição do Bereshit, do Gênesis, tudo aquilo, a criação do universo, baseado também no conceito divino que o Egito lhe proporcionou. A Bíblia diz que ele passou muitos anos no Egito e lá aprendeu muita coisa mesmo, né? Como príncipe do Egito e tudo mais. Do Egito a Canaã, depois de passar longos anos, né? 40 anos rodando no deserto, não é brincadeira não, rodando, sabe quanto dia? E Deus fala com eles, aquela questão, como a Bíblia diz, da incredulidade, da desobediência, né? Tal, mas aconteceram coisas extraordinárias no deserto, conforme a Bíblia diz. Professor, esse tempo que eles passaram, meu marido é judeu, né? E eles costumam dizer que a melhor interpretação disso é porque precisava de novos homens livres. Então, foi proposital esses 40 anos rodando para que os escravos, realmente os homens fossem, né, desencarnando e uma nova geração crescesse de homens livres para poder eles seguirem. Tanto que Moisés, ele sempre separava os filhos, as crianças para ensinar, para estudar, para não ter muita influência dos pais, porque os pais já traziam essa questão da escravidão, né, desses conceitos mais tradicionais. Acho que não só a escravidão, mas a própria vivência de uma outra cultura. É como se eles tentassem depurar um pouco isso, retornar um pouco uma nova perspectiva dentro daquela nação que Isabel estava se transformando. Exatamente. Quando eles achavam que estavam perdidos, mas na verdade foi proposital. Foi. Não faz nada sem uma intenção boa, né? E sim, aí a Bíblia vai dizer que as sandálias dos pés dele não se estragaram. Aí tinha aquela coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho deles. Durante o dia tinha uma nuvem que os protegia do sol. Então aconteceram muitas coisas. A água que saiu da rocha, o maná que veio do deserto, eles estavam com fome, Deus manda maná. Então, aconteceram N fenômenos, digamos assim, mediúnicos espirituais, na vida deles durante todo esse período que eles estavam lá viajando, né? Aí temos aí muitas localidades, Sucot, o Golfo de Sumal, e muitas mais, o Rio Nilo, que fala muito sobre isso, né? O deserto aí tem Mara, onde as águas ficaram amargas, por isso que o nome é Mara, e vários desertos, deserto do Sinai, onde Deus estabeleceu juntamente com Moisés os 10 mandamentos, são as 10 palavras, né? A Torá, os 10 mandamentos. Então isso aqui foi o tracejar de Moisés, né? Do Egito até Canaã, até a terra chamada Terra Prometida.
Lá em Midian, lembro muito bem da vida de Abraão em Midian, né? Edom. Então, em Canaã também, lá em cima, os filisteus lutavam muito contra eles. Chegamos a Jerusalém, que a primeira capital seria chamada Jebus, ou Iebus, né? Depois foi chamada para Jerusalém, Yerushalayim, que significa terra ou cidade de paz, né? Shalem, do Shalom. E muito mais. E a jornada, voltei um pouquinho aqui, a jornada de Abraão, né? A jornada de Abraão. E como é que vai passar? Aí chegamos depois de Moisés, nós chegamos aos juízes. Depois dos juízes nós chegamos aos reis de Israel. Aí, intercalando entre os juízes e os reis, nós tivemos os profetas, né, os levitas. Aí aqui são as tribos de Israel e as duas de Judá que foram tomando guarida na terra de Canaã, digamos assim, né? Então temos Simeão, Judá, cada um deles tinha a sua especificidade. Por exemplo, a tribo de Levi era a tribo do louvor, tanto que o significado era louvor, né? Eram as pessoas que faziam, os levitas, depois foram chamados levitas, que faziam o ornamento do templo, eles eram responsáveis pela criação dos hinos. Os primeiros sacerdotes, subsacerdotes, eram da tribo de Levi, porque era uma tribo específica que trabalhava somente com a questão do santo dos santos, né? Do tabernáculo. Tanto é que os primeiros subsacerdotes também vieram deles. Eles tinham essa responsabilidade da adoração, a responsabilidade do louvor, dos cânticos, e alguns escritores dos salmos, inclusive, são levitas. E cada tribo dessa tinha uma sua especificidade. No início, eles até brigaram, né? A tribo de Israel com a tribo de Judá, porque não se davam, porque cada um queria um pouco mais na sua terra, mas acabou que deu tudo certo, né? E hoje, infelizmente, ainda tem algumas dificuldades nessa questão da violência, porque Jerusalém, como vocês bem sabem, né, que a parte da Palestina ali, é muito disputada por principalmente três religiões, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Então cada um quer a sua parte da história, da sua religião. A mesquita de Omar, né? O Domo da Rocha, lá onde Jesus foi sepultado, foi batizado, também tem histórias, foi batizado, foi levado ao sumo sacerdote, onde Maria nasceu, onde Jesus batizou João lá no Rio Jordão, foi batizado por João no Rio Jordão. Cada local desse aqui, por exemplo, lá onde Abraão ia sacrificar Isaac, cada local desse é um local específico de visitação diuturna, digamos assim. Não agora porque tem essa questão da pandemia, mas é direto lá a galera. Eu tenho muita vontade de conhecer assim, muitos lugares na Israel que eu não conheço. Só conhecimento dos livros. Mas o que vai dar certo. Aí temos os reinos de Israel e o reino de Judá. Olha só, que o reino de Judá ficou aqui, ó, como capital Jerusalém, né? Aí temos Hebron, de Berseba, e o restante é tudo reino de Israel. Shiquém, Samaria, Betel, Jafa, Gerasa, onde tem Gerasa e Gadara, foi onde apareceu aquela mulher que tinha, nós falamos agora sobre a Maria Madalena, 7 demônios de Maria Madalena, cidade de Gadara, Jericó, e se a gente for pegar, por exemplo, se vocês tomarem um tempinho de vocês, estudarem primeiro os 2 livros de Samuel, os 2 livros de Reis, os livros de Crônicas, vocês vão passar por isso aí tudo. Eles vão dizer, em Hebron aconteceu isso, o Senhor falou que você está em Jerusalém, em Jafa, Siquém, Samaria, né? Você vai caminhar por todo esse local geográfico dentro da Bíblia. Caminhando, vai sabendo quem foram os reis, quais foram os sacerdotes, o que foi que eles fizeram, as principais características, o que eles fizeram de mal, o que eles fizeram de bom. Porque Israel teve muito rei ruim. Tem um rei que a Bíblia diz que ele morreu sem deixar saudade. Roboão. Morreu uma pessoa que morre sem deixar saudade para uma pessoa. Estava todo mundo pedindo a Deus que ele se encarnasse. Ele estava não aguentando, né? E já tinha outros reis que eram muito amados, né? Muito amados. O próprio Salomão, né? O rei Davi, apesar das suas dificuldades morais, né? Tanto Salomão quanto Davi,
mas eram homens que, segundo a própria Bíblia diz, eram homens segundo o coração de Deus. O sentimento divino estava com eles. Deus os amava, apesar da sua limitação na questão evolutiva, né? Eles estavam palmilhando essa questão. Mas eram homens que tinham uma sabedoria, uma maneira de muito sutil às vezes, mas muito enérgica dentro da possibilidade dele de governar a nação. E sabiam como fazer. Então eram amados pelo povo. Lembra daquela questão das duas mulheres que vieram para Salomão, né? Uma dizendo que a outra matou o filho dela, eles falaram, resolveu rapidinho, para saber quem era a mãe. Né? Corta o menino ao meio, dá metade para uma, mas isso é muito fácil, tem metade para outra. Agora, epa, faça o seguinte, dê o menino para essa mulher para outra mulher. Aí Salomão realmente se é igual quem é a mãe verdadeira, né? Porque a mãe verdadeira jamais se mandava cortar o filho dele. E muitos outros, né? E algumas coisas ruins também que Davi cometeu, não vale contar aqui para vocês. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aí temos a divisão das tribos. Dentro do aqui em cima, tu está enxergando aqui, ó. Deserto de deserto. O resto eu estou enxergando mais. Então, é mais ou menos essa divisão das tribos, que nós falamos há pouco tempo. Então, cada um se assentando. Aí chegamos agora, pode deixar lá, na época de Jesus. Nós temos, principalmente, dentro do Novo Testamento, a chamada Decápolis. Deca, todo mundo sabe que significa 10, né? Então Decápolis seriam 10 cidades, que são exatamente isso aí. Em todas essas cidades, todas são referenciadas no Novo Testamento. Betsaida, Canaã, inclusive falando em Canaã, um teólogo me chamou, disse, professor, me diga uma coisa. Aquele primeiro milagre que Jesus falou, segundo a Bíblia, no João capítulo 2, transformando a água em vinho. Aquele vinho, ele tinha álcool ou não tinha? Aí eu disse, rapaz, vamos ver. Na época eu não tinha, a gente estava na finco mesmo, né? Aí eu fui procurar o testamento grego, né? Desce, paz, tal, né? Aí, acho que um mês depois eu retornei para a França. Realmente, aquele vinho tinha álcool, sim. Mas como é que Jesus faz uma festa e põe um vinho e a galera fica embriagada? Ele, inclusive, ele bebeu, né? Também, ele fazia parte daquela festa. Segundo a tradição, essa festa seria de um dos irmãos dele chamado Yudá. Na festa do casamento, ele foi convidado e com a sua mãe, Miriam, e foi lá. E realmente, pela tradução do grego antigo, realmente aquele vinho tinha gosto, ele tinha, é claro, ele ia curar, né? E até a questão da fermentação, mas o que chamou a atenção dos convidados foi que aquele vinho era melhor do que o anterior. Porque geralmente dá um melhorzinho no começo para engabelar, como eu digo, sei lá, engabelar o povo. No final, qualquer coisa a galera está aceitando, né? E lá foi o contrário. O melhor veio no final. Eles ficam, mas como assim, né? Como que aconteceu isso? Então, o registro do capítulo 2 do Evangelho de João, sim, aquele vinho bebedável. Certo? E eu contei até quantos copos hoje a gente teria se fosse na época lá, mas não está aqui comigo, mas eu anotei. Inclusive, foi até um estudo lá do Bernardo de Miranda. A gente falou, não tá? Qualquer ditado. Cidade de Nazaré, e falando em Nazaré é o seguinte: existe uma grande dificuldade com os escritores da Bíblia, porque dizem que Jesus nasceu em Belém, para cumprir aquilo que foi dito pelo profeta, né? Belém é Frata, né? Bem-aventurado és tu, Belém, e onde nasceu o Messias. Mas é o seguinte, segundo no meu caso, uma professora que eu tive do Antigo Testamento, e segundo Israel, e ela já aprendeu com outros que diz que Jesus não nasceu em Belém. Jesus teria nascido em Nazaré. A questão se você pegar, por exemplo, a genealogia de Jesus em Lucas e a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, você vai ver um pouco de diferença. Aí alguns estudiosos vão dizer que durante o processo de tradução, que em alguns manuscritos estava na horizontal,
Outros faziam na vertical, a partir de colunas. Quando o escritor foi fazer o nome de um pai que estava aqui e jogou para o outro lado, aí o pai de um tornou-se filho do outro, por conta desse cruzamento de palavras. É uma das maneiras, uma das explicações que ele dão para essa questão da dificuldade que o pai de um no Evangelho de Lucas é o filho do outro no Evangelho de Mateus. Bom, mas aí dizem que a linhagem sacerdotal, a linhagem divina, digamos assim, segundo o profeta, né, que Jesus, filho da tribo de Judá, seria de Maria e não do próprio Jesus. Mas não tem um profeta que fala, o Nazareno vai vir do Nazareno? Nazareno. É chamado de Nazareno, é chamado de Emanuel, né? Profecia, né? E é uma questão, porque fala, a Maria é sugerido o nome de Jesus, mas não é dado o nome que foi sugerido pelo anjo, tem essa história? O Gabriel disse para ela, Yeshua, isso é Jesus, né? E você porá o nome dele de Jesus. Emanuel, porque a palavra Emanuel significa Deus está entre nós. É como se fosse o Criador que nos deu a oportunidade de ter entre nós a partir da figura de Jesus, né? Aí chamamos de Emmanuel. Mas vem de Emmanuel e Jesus, aonde é que vem essa tradução? Do nome, Emmanuel e Jesus. No mesmo livro está escrito dois nomes. Porque as significações são diferentes. Por exemplo, Yeshua, Deus significa Deus é a nossa salvação. Hashem é a nossa salvação. Já quando fala Emmanuel, significa Deus está entre nós. Deus veio nos visitar. No pé da letra, né? Então, cada nome desse específico tem a sua significação própria. É como os 72 nomes de Deus na hebraico, né? Cada um tem a sua significação própria. Então, o nome dele seria mesmo Jesus. Yeshua, o nome que Maria deu a ele. Yeshua ou Yeshua, no aramaico. E a descendência dele seria, em vez de ser José, a descendência dele toda vem de Maria, da mulher. Sim, enquanto como se fosse uma linha sacerdotal. É para se cumprir a profecia. E vem de Serra daquela linha. Sempre a linha da mulher, realmente. Aí deixaram como se fosse José, mas não era de José. Era de Maria. William nasce Joaquim. O pai dela chamava-se Joaquim, né? E a mãe chama-se Ana. E, segundo a tradição católica, o que aconteceu com Maria tinha acontecido a mesma coisa com a mãe de Maria. Que a mãe de Maria não podia parir e Deus deu uma oportunidade de ela nascer também de forma, digamos assim, da teologia, de forma sobrenatural. Como aconteceu com Jesus. Tá bom? Quantas horas tem aí? Nenhuma. 15h52. Falta 5, 7 minutos. Falta 7 minutos, falta. Deixa eu só fazer algumas perguntas aqui a vocês. Vocês falam para mim. Fazer a primeira pergunta para vocês. Está invertido não esse negócio? Vocês acham, por exemplo, que. Vou colocar só uma aqui legal. O Ish e Isha, o homem e a mulher lá na criação da humanidade, né? O Ra-Adam, o homem. Eva, Ezer Reneito. Adamá é o homem tirado do pó ou do barro. Então a gente pode chamar de ajudante. Mas eu quero parar aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Deus permitiu que o homem dormisse e da costela do homem ele tirou e fez a mulher. Essa palavra costela no hebraico, que é de Selah, na Septuaginta, vocês acham que é costela mesmo? Costela? Esse pedaço de osso que tem, esses ossos que tem aqui do lado? O que vocês acham? Isso significa, é costela mesmo? Deus tirou o homem da costela. Primeiro tem essa questão mitológica. É capítulo 2, que Verso 21. Está aqui. 2:21. Aí disse que foi a primeira cirurgia, né, que Deus fez na história. Foi a primeira cirurgia. Mas essa tradução é correta? Pois é. Aí, na Septuaginta, a palavra lá é costa do lado.
lado da costa, né? Eu estou lendo o contrário. Em grego chama-se pleurá, ou pleura. A mesma palavra que aparece lá no capítulo 20 do Evangelho de João, quando o soldado chega e fura o lado de Jesus. Aí no português diz furou a costela. Não furou a costela, furou do lado. Não quer dizer que foi no osso, foi do lado de Jesus. É a mesma que aparece na Septuaginta para se referir à mulher. Então, o texto, muito embora seja mitológico, mas não fala do osso da costela. Fala do lado do homem, como ajudadora do homem. Até o Papa Francisco chega a dizer que realmente esse texto é mitológico, ele não é literal, ele é figurativo, não podemos tomá-lo como ipsilitris, ao pé da letra. Não, ele é mitológico. É só uma figura do que Moisés achou naquele momento que seria propício, ideal, para que o homem entendesse, ou quem o lesse no livro, entendesse mais ou menos a questão da ideia da criação do homem, dentro da perspectiva do momento. Ou seja, da maneira como eles entendessem, seria aquela. Como Jesus fala parábolas, não podia falar diretamente porque as pessoas não iriam entender. Aconteceu também com Moisés, com Moshe. Tá bom assim? Sábado nós temos o quê? Os idiomas bíblicos, né? Sábado a gente vai ler um pouco sobre Aramaico, hebraico. Grego, hebraico, aramaico, dentro da Bíblia Sagrada. E vamos sim agora entrar de cabeça na doutrina espírita a partir desses ideais linguísticos que nós vamos encontrar. Como foi que Kardec conseguiu interpretá-lo e trazer a luz na doutrina espírita, tá certo? Juntamente com os bons espíritos.